Olá, meus irmãos, estamos aqui para mais um programa Sementes de Fé, em que a cada dia nós separamos uma porção da Palavra de Deus para servir de alimento, para nos ajudar a caminhar neste dia, nos fortalecer, nos encorajar. E nós temos aqui eu gostaria de compartilhar um versículo com os irmãos, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, e o versículo de número 27. Está dentro de um contexto, mas nós vamos ler este versículo e em seguida eu vou compartilhar o contexto desta palavra. Mateus 14, 27, está escrito assim: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Quando nós lemos a situação em que Jesus está falando isso, ele tinha ordenado aos discípulos que atravessassem para o outro lado e que ele iria encontrar com os discípulos. Jesus subiu para orar. Enquanto ele orava, o vento começou a soprar, as ondas a baterem no barco e a água quase que entrando, quase que afundando aquele barco. E os discípulos estão apavorados. E Jesus, quando volta da oração, não tendo nenhum barco para ir ao encontro dos discípulos, ele vai andando sobre as águas. E quando os discípulos, naquela situação, comece a visualizar o barco no meio do mar, o barco chacoalhando, o vento soprando, água entrando, e de repente eles olham e veem um vulto vindo na direção deles. Eles ficaram apavorados. Mas Jesus disse assim: não temais. Parece estranho, porque eles estão numa situação complicada. O barco está chacoalhando, água entrando no barco, e Jesus diz: não temais. Eu quero dizer para você, em outros textos Jesus também fala isso, em situações também complicadas, a razão de não temer é por causa da presença dele. Quando Jesus diz não temais, eu, Jesus, estou aqui. Esta era a razão para eles lançarem fora todo o temor, toda a preocupação, todo o desânimo, todo o desespero. Por quê? Porque Jesus estava ali. A mesma coisa é conosco. Nós vamos ter, sim, momentos de dificuldade, momentos de tribulação, momentos de lutas, mas a palavra do Senhor, a mesma que ele deu para os discípulos, é para mim, é para você. Não temais. Por que não devemos temer? Nós muitas vezes olhamos as circunstâncias, elas são terríveis, como o caso destes discípulos. Eles não tinham, humanamente falando, no que se apegar. Eles estavam à mercê daquele temporal, à mercê daquela situação tão complicada, tão difícil. Mas o que estava fazendo a diferença ali é que Jesus estava lá. O que faz a diferença nas nossas vidas não é a ausência de problemas, não é a ausência de dificuldades, é que Jesus está conosco. Nós podemos contar com o auxílio dele, nós podemos contar com o livramento dele em qualquer circunstância. Não há o que ele não possa realizar. Aquilo que aos homens não é possível, para Deus o é, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Eu sei que nós estamos atravessando dias complicados, dias muito difíceis, muitas informações desanimadoras, desemprego crescendo, pandemia, enfermidades, mortes, economia em queda, e tudo isso pode nos levar a uma preocupação. O que vai ser de mim? O que vai ser da minha família? Mas a palavra do Senhor para você é a mesma:
Não temais, não tenha medo. O que este sistema de mundo quer é nos apavorar, sempre foi assim. Quer nos amedrontar, para que nós tiremos os olhos do Senhor e da sua palavra e nos deixemos levar pelas circunstâncias. Mas o Senhor nos chamou para dominar as circunstâncias e não para sermos dominados por elas. Portanto, não olhe as dificuldades, não olhe os problemas, por piores que eles sejam, por mais complicados que eles sejam, não temais. Esta é a palavra de Jesus para nós ainda hoje, porque Ele está conosco, Ele vai vir em nosso auxílio, Ele é o nosso socorro, Ele é a fonte de tudo aquilo que eu e você precisamos para viver a vida abundante no meio da escassez, abundância no meio dos problemas, abundância no meio das dificuldades. Por quê? Porque Ele é quem vai suprir, Ele, Jesus, é quem vai abençoar. Portanto, não se deixe levar por desespero, não se deixe levar pelo desânimo. O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O que vai acontecer agora? Eu acabei de perder o meu emprego. O Senhor abre porta. Ele não tem nenhum problema em reverter situações, reverter problemas e dificuldades. Quando Jesus entra no barco, ele dá uma ordem para o mar e para o vento cessarem, e imediatamente se fez bonança. Por mais que o teu barco esteja chacoalhando, por mais que os ventos da dificuldade estejam soprando sobre a tua vida, vai chegar o momento que o Senhor vai falar: basta, chega, e a bênção vai vir até você, a bênção vai vir na tua casa. Amém? Não desanime, tende bom ânimo. Eu quero orar por você, que a bênção do Senhor te alcance onde você estiver, e seja qual for a tua necessidade, saiba que há saída, há solução em Jesus. Senhor, nós lemos aqui um texto em que os discípulos estavam em extrema dificuldade. Parecia que não havia o que fazer, que eles iriam sucumbir, mas o Senhor estava ali e o Senhor fez a diferença naquela situação. Senhor, eu quero orar por quem está entrando em contato com esta mensagem, que o Senhor venha trazer uma visitação poderosa. Primeiramente, ânimo. Primeira coisa que o Senhor fez não foi acalmar a tempestade, foi dar uma palavra: tende bom ânimo. Por isso que este irmão, esta irmã que está ouvindo esta mensagem, também receba ânimo, tenha bom ânimo, porque o resto o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu abençoo este irmão, esta irmã, em nome de Jesus. Amém? Então levante-se, lute, vá em frente, que a bênção do Senhor já foi declarada sobre a tua vida, em nome de Jesus.